Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, ou Luz para o Retorno. Em nossos programas estaremos abordando diversos temas de interesse, principalmente falando do retorno às origens hebreias ou judaicas. E qual é a importância desse passo? Nós vimos, por exemplo, no início, no Gênesis, no Bereshit, que Deus, quando criou o homem, está escrito que Deus deu ao homem o domínio sobre todas as coisas. Está no capítulo 2, no versículo 28, 27, que diz assim: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, no princípio, Deus cria o homem e dá a ele o domínio de toda a criação. Mas estabelece também condições para que este homem pudesse viver na sua presença, pudesse servi-lo, pudesse conhecer os seus caminhos e, inclusive, que pudesse ter a vida eterna, viver para sempre. O que ocorreu foi que o homem desobedece a Deus. Decide, seduzido pela cobiça, pela proposta enganadora de ser como Deus, como foi dito para ele, de ter o conhecimento da árvore do bem e do mal, de saber todas as coisas, o homem se deixou levar por esta proposta satânica e decide desobedecer a Deus. Em consequência, as maldições vieram e atingiram Adão e sua esposa Rava. O homem teria que comer doravante do sacrifício do seu trabalho. A vida seria difícil. Ele iria sofrer. Mas o pior de tudo isso era perder a vida eterna. Nós sabemos que Deus expulsa os nossos pais do Éden, estabelece ali uma guarda angelical para que eles não pudessem retornar àquele jardim e não pudessem comer da árvore da vida. O homem tinha a imortalidade condicional. Poderia estar vivo até hoje, mas ele escolheu o pecado. Em decorrência disso, outras maldições também vieram. Por exemplo, sobre a mulher, ela teve as dores de parto aumentado em muito pela sua desobediência. E a gente vê que isso é real até os dias de hoje. A serpente, meio usado para seduzir a Eva, foi sentenciada a se arrastar pelo chão, a comer pó por todos os dias. E assim é até o dia de hoje. O homem perde a imortalidade. Muito embora Deus tenha dito a ele que no mesmo dia ele morreria, a gente sabe que para Deus, no entanto, profeticamente, um dia é como 1000 anos. Adão viveu ainda, no total da sua vida, 930 anos. Há quem diga que faltaram 70 anos para se completar os 1000 anos. E depois o salmista Davi fala que os dias da vida do homem são 70 anos. Talvez seja o que tenha restado para o homem moderno. E então, desta maneira, nossos pais perdem ali o domínio sobre toda a criação de Deus. O salmista Davi, no Salmo 8,
versículo 3, ele fala o seguinte: quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, ou do que os anjos, diz a outra versão, e de glória e de honra o coroaste. E o versículo 6 diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, e todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. E no versículo 6, repete, vamos ler: faze com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Ou seja, o salmista está reivindicando uma retomada daquele poder. Faze com que o homem volte a ter o domínio que possuía antes. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Nos escritos da Brit Hadashah, nós temos um texto onde Yeshua, tentado por Hassatan lhe diz que lhe daria todos os domínios, o poder sobre todos os domínios. E disse Hassatan: porque a mim me foi dado. Quem teria dado a Hassatan os domínios, os poderes do mundo? O homem, com a sua atitude pecaminosa. No entanto, outros escritores, como o escritor de Hebreus, fala que que Mashiach, ele teria de volta esse domínio. Ele retomaria esse domínio sobre as obras das mãos de Deus. E Shaul Hachalir, o apóstolo Paulo, fala que ele é o segundo Adão, que ele resgataria aquilo que o homem perdeu. Isso a gente pode ler no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então, nós vemos também que depois de Adão, aqueles que surgiram, aqueles que povoaram a terra, deixaram o caminho de Deus. A Bíblia fala de Abel, que foi morto por seu irmão. Abel, que obedecia a Deus, que amava a Deus, que era zeloso. Abel morreu. E depois, os demais homens que surgiram, descendentes de Adão e Rava, escolheram os seus próprios caminhos. Tomaram os seus caminhos diferentes. E nós temos aí, de Adão a Noé, nesse período, pessoas que serviram a Deus, mas nunca mais povos, nações. Apenas pessoas que individualmente conheceram e obedeceram a Deus. Pessoas que andaram com Deus. Apesar que naquele tempo a informação, a Torá, o ensinamento da Torá, era passado de pai para filho, era o ensinamento oral, mas homens aprenderam com os outros como obedecer a Deus. Nós tivemos, por fim, Noé. Noé chamado por Deus para um recomeço. Deus resolve destruir o homem, mas não extingui-lo da face da terra. E partir para um recomeço com o justo Noé, ou Noé, como é conhecido. E Noé constrói aquela arca pela instrução, pela vivência, pela comunicação do Eterno. Noé constrói aquela arca, os animais são colocados ali de acordo com a orientação de Deus.
na arca, 7 casais dos animais limpos, puros, e um casal de cada espécie dos animais impuros são colocados na arca. E por fim nós temos ali o dilúvio, dando fim àquela geração, restando apenas Noa e os seus familiares. Depois de Noa, nós vamos encontrar mais tarde Abraham, Avino, o pai Abraão. Mais um entre as nações. Mesmo Deus havendo destruído aquele mundo antigo com o dilúvio, as nações não tiveram interesse. Os descendentes de Noa, poucos ou quase nada, tiveram interesse em servir a Deus. Recomeça de novo a fase de pecado na face da terra. Até que nós temos, então, Abraão, ou Abrão, que era um homem temente a Deus, obediente às leis de Deus, ao que se conhecia das leis de Deus. Ele se destacou como obediente a Deus e, por fim, Deus decide fazer de Noa uma nação sobre a terra. Deus estava decidido a ter uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação que servisse de intermediária entre ele, o Altíssimo, e as demais nações. Deus resolve, através daquele justo, daquele sadique que foi Noa, fazer dele uma nação sobre a face da terra. Nós vamos falar muito ainda em nossos programas com respeito a Abraão, ao seu chamado, à sua trajetória. E nós vamos falar do que aconteceria com os seguidores de Abraão. A gente sabe que depois veio Isaac, Jacó e por fim os seus filhos, e um deles é vendido para o Egito, Iosef, José, e lá no Egito o nosso povo vive durante um tempo uma vida relativamente boa ali no Egito, mas depois, com a morte de Iosef, do Zefanate Paneia, conhecido lá no Egito, os egípcios passaram a oprimir o nosso povo ali no Egito. Até que Deus chama Moshe, o separa, o qualifica, o prepara e faz dele e de seu irmão instrumentos para levar o nosso povo à liberdade. Daqui a pouco nós voltamos e vamos continuar falando sobre este importante assunto. Continue conosco.